Olá para você que está acompanhando a programação da TV Alego, muito obrigado pela audiência. Começou a contar no dia 25 de agosto passado o prazo concedido pela Justiça Eleitoral para pessoas com necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção para que elas possam fazer transferência da sessão eleitoral na eleição municipal marcada para o próximo mês de novembro. Sobre este assunto, eu converso agora com a Juliana Sade, que é assessora aqui da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Juliana, muito obrigado por atender a TV Assembleia. É a primeira vez que este fato vai ocorrer, que as pessoas podem mudar de sessão eleitoral de acordo com a conveniência delas, não é isso? Isso, a Justiça Eleitoral estabeleceu esse prazo nessas eleições para que aquela pessoa que tenha dificuldade de locomoção ou alguma deficiência possa solicitar a transferência temporária de seu título para que vote numa sessão mais acessível. E como é que isso vai ser efetivamente feito? Em primeiro lugar, o eleitor deve entrar no nosso site, preencher um formulário. Depois, ele vai juntar os documentos, cópia de identidade ou de algum documento com foto, frente e verso, digitalizar junto com um comprovante de sua deficiência ou da sua dificuldade de locomoção e encaminhar para o e-mail da zona eleitoral que está lá no nosso site. Juliana, isso vale para todo tipo de necessidade especial? Sim, até todo eleitor que tem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, sim, ele pode solicitar. Lembrando que ele deve comprovar isso à Justiça Eleitoral, né, mandar o documento para o nosso e-mail, www.tre-go.jus.br. Como é que ele recebe a confirmação de que ele conseguiu fazer a transferência da sessão eleitoral dele? A Justiça Eleitoral tem até o dia 16 de outubro para confirmar essa transferência. Ele deve entrar no nosso site, também lá tem um link onde ele vai acessar para ver se conseguiu a sua transferência temporária. E também tem o WhatsApp web do cartório eleitoral, que está disponível na nossa página também. Juliana, vamos dar um exemplo prático de como é que isso pode ser feito, em que isso pode contribuir para facilitar o voto das pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar no dia da eleição, ela tem algum tipo de necessidade especial, ela pode pedir a transferência da zona eleitoral dela para um local mais próximo do trabalho, por exemplo? Esse caso é permitido a todos os mesários, não só aquelas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade de locomoção. Os mesários que são convocados, eles podem pedir também essa transferência. Por exemplo, ele foi convocado para trabalhar numa escola no setor sul, mas ele vota no setor bueno. Então, ele pode pedir essa transferência temporária para a sessão onde ele vai trabalhar. E ele tem até o dia 9 de outubro para fazer isso. E a volta para a sessão original dele, depois de dado o voto, é automático ou ele tem que fazer alguma coisa? Sim, essa transferência é só temporária para essa eleição. Então, logo o TRE se encarrega de devolver o local de votação dele para a sessão anterior, correto? Exatamente. Então, para ficar de forma mais clara, você citou o exemplo aí do setor oeste e do setor sul, ou setor bueno e do setor sul, que são muito próximos um do outro. Mas, por exemplo, o cidadão vai trabalhar como mesário, e esse também é um dado, porque quem vai contribuir com a Justiça Eleitoral na eleição pode fazer isso também, não é isso? Pode transferir a sessão eleitoral dele. Sim, lembrando, só esclarecendo que essa transferência é feita só na sessão, só no município. Não existe transferência de domicílio eleitoral, mas dentro da sessão, dentro da zona que ele vota, sim, ele pode pleitear essa transferência. Tá, então, para ir no exemplo mais profundo que eu quero, o mesário mora lá no Parque Ateneu e ele é convocado para trabalhar aqui no setor sul, num colégio X. Então, ele pode pedir a transferência da sessão eleitoral dele lá, do local de votação dele lá no Parque Ateneu, onde ele mora, para o local onde ele vai trabalhar, é isso? Sim, exatamente. Correto. Bom, e aí você disse, isso além das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou de algum tipo de locomoção, de se locomover, além de quem vai trabalhar efetivamente na eleição, policiais militares, bombeiros também podem requerer isso? Sim, os policiais militares, policiais rodoviários, bombeiros, sim, eles podem, mas não é eles que fazem isso. Quem faz é a corporação. Correto. O chefe da corporação encaminha para a Justiça Eleitoral a escala de plantão, a escala dos bombeiros, do policial militar, do policial rodoviário, que vai estar trabalhando naquele dia da eleição. E a própria Justiça Eleitoral faz isso. Então, não é o bombeiro, pessoa física, que faz isso. Quem comunica a gente é a corporação.
Correto. E quais são os prazos? Porque começou a valer no dia 25. Existe prazos diferenciados para cada uma dessas categorias? Por exemplo, para portador de deficiência, para quem vai trabalhar na eleição, os prazos são diferentes, Juliana? Sim. Para os mesários, o prazo é até o dia 9 de outubro. Para os demais, é até o dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Exatamente. Então, quem quiser mudar o local de votação tem até o dia 1º de outubro para fazer isso. Isso. Lembrando que a Justiça Eleitoral tem até o 16 de outubro para deferir o pedido. E é bom dizer, reforçar que isso vale para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, de locomoção e para quem vai trabalhar na eleição. Quer dizer, o restante dos eleitores continuam votando nas suas sessões originais. Isso, os restantes dos eleitores teve o prazo, né, no começo de maio, para fazer a transferência, para regularizar a sua situação. Agora é só essa transferência temporária para esses eleitores específicos. Correto. Juliana, me parece que também tem alguma novidade em relação aos menores que, de alguma forma, estão apreendidos pela Justiça. Tem alguma coisa em relação a isso? A essas pessoas, como é que elas requerem o direito de exercitar o voto? Em relação ao preso provisório, os que estão em internação, os menores que estão internados, este ano, devido à pandemia, não vai ter local de votação para eles. Então, esse ano está suspenso, considerando esse quadro de excepcionalidade que a gente vive, que é a pandemia. Então, esse ano eles não estão obrigados a votar? Não. E como é que eles justificam isso? Como é que se justifica? Na verdade, os menores, eles não são obrigados a votar, então não gera nenhuma consequência para eles, né? Agora, aqueles que estão presos provisoriamente e não puderam exercer o voto, eles depois têm que comprovar para a Justiça Eleitoral que estava, nesse momento, né, impedido de votar, né? E qual é a expectativa de vocês em relação a esta quantidade de pedidos? Vocês trabalham com uma margem, digamos, com uma expectativa em função daquilo que vocês recebem, digamos que diariamente, de pedidos em relação a isso? Não, na verdade, a eleição municipal, ela é mais calorosa, né? Normalmente, a gente recebe muito mais pedidos, requerimentos, quando se trata de eleição municipal. A gente ainda não tem esse quantitativo, né, do levantamento de quantos já requereram esse pedido de transferência, né? Mas a gente acredita que terá uma movimentação interessante devido a esse quadro de eleição municipal. Vamos confirmar, então, Juliana, por favor, os prazos. Então, quem é portador de algum tipo de deficiência ou tem dificuldade de locomoção, pode até que dia pedir essa transferência de local de votação? Até o dia 1º de outubro. E quem vai trabalhar na eleição? Até o dia 9 de outubro. Até o dia 9 de outubro. Muito obrigado, Juliana. A Justiça Eleitoral agradece. Nós conversamos com a Juliana Sade, que é assessora aqui da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, sobre esses pontos específicos, que é a possibilidade de pessoas que portam deficiência, que têm dificuldade de locomoção e aquelas que vão efetivamente trabalhar no pleito eleitoral de novembro próximo, de transferir o local de votação para a eleição municipal deste ano. Grande abraço a todos e até a próxima.